traíra ali, eu acho que era mistura de cará com traíra. Ele tinha os dentes da traíra e o corpo do cará, pô. Certo? Então era piranha. Não, não era Então, piranha, então, pô, não era piranha. já pegou piranha? Eu peguei já num lago uma vez, num lago lá da usina. Professor, Oi? tinha uma atividade da semana retrasada ou passada, não lembro muito bem, Ah, e ela consta que está atrasado, sendo que eu já entreguei pro professor. você mandou pela atividade mesmo? É, pela atividade do ON. É que Às vezes acontece isso. às vezes acontece assim, ó. Por exemplo, tem uma data até o dia 20. Aí a gente permitiu, sei lá, que o aluno fizesse até o dia 23. E aí, mesmo que você às vezes mande lá e eu receba só no dia 23, que é o último dia do prazo, aí ele vai constar como atrasado, mas não se preocupa. Eu estou recebendo todas as que estão lá, mesmo as que estão atrasadas. Não se preocupa, eu vou sempre revisar lá e aceitar, tá bom? Se Tá, você, obrigada. se você mandou, não se preocupa que vai estar lá. Aproveitando que a gente está falando de peixe, de pesca, que tem totalmente a ver com o assunto da aula, vamos falar sobre isso aí agora. Alguém sabe qual que é o ramo da pesca, o tipo de atividade econômica que ela envolve, ou o setor da economia? O ramo de atividade ou o setor da economia, assim, alguma coisa relacionada. Vamos ver, não sei. Ninguém sabe o setor da economia, estava lá no livro, começo do livro, dessa primeira atividade, dessa próxima atividade que vocês têm, começa a falar da agropecuária. Qual que é o ramo, qual que é o setor da economia que entra a pesca? Algum falou ali pecuária, outro falou setor primário, tá certo, setor primário. Setor da economia é o setor primário. Aí ela vai entrar na pecuária, agricultura ou extrativismo? O que vocês acham? Vai ter quiz? Já começou o quiz. Agricultura, pecuária ou extrativismo? A pesca entra em qual setor? Extrativismo, com Z. Escreveu com Z. Extrativismo. Parece coisa de manezinho isso aí. Extrativismo é com S, com X e S. Mas vamos lá. Isso. Não, agora você escreveu extrativiasmo. Alguém escreveu Professor, vai ter extrativiasmo. quiz agora, professor? Não, eu só fiz uma pergunta para começar o assunto, que é Mas sobre quiz? agropecuária. E depois, no final, eu vou fazer o quiz Eba. da questão agropecuária. Ok? Então, vamos lá. Setor primário mesmo da economia, extrativismo, a pesca, mas, por exemplo, se você tem uma empresa agrícola ligada à agropecuária, você também pode produzir o peixe. Então, é chamado de piscicultura. Piscicultura é a produção de peixe. Você engorda os peixes lá, coloca, né, ração e depois você vende para a produção, por exemplo, de filés, produção de outros derivados de peixe, enfim, mas a maioria é ligado ao extrativismo mesmo, extrativismo animal, animal, ok? Então vamos lá. Quem que já começou a fazer atividade? Eu sempre pergunto se tem dúvidas no assunto, que é sobre agropecuária. Eu vou ser bem sincero, professor. Eu não fiz ainda porque eu faço, acho que o prazo é mais curto, eu faço primeiro. E os prazos Certo. mais longos eu faço depois. Eu não fiz a do professor ainda. Tá, mas assim, pelo menos pega a apostila agora aí, se você estiver perto, abre no assunto lá do Eu professor. assisti só a videoaula. Então, tipo, é Sim. que na verdade eu me organizei de acordo com a minha paciência, assim, só que eu não comecei a fazer geografia ainda. De acordo com a sua paciência, meu Deus, aonde vai essa paciência, hein, Felipe? Ah, sei lá, tipo, é que é mais pra ficar equilibrado, assim, tipo, tipo, eu faço uma coisa leve e depois uma coisa pesada, né? Tipo, que é uma matéria que eu Sim, gosto e uma matéria que eu não gosto. entendi. Tipo, tipo, dependendo tipo, se a matéria tem, se a matéria tem muita coisa a fazer, assim,
Tipo, eu deixo mais pra depois. Tá certo? Sempre lembrar que vocês, alguns professores estão colocando assim atividades semanais e outros no período total de 15 dias. Eu intercalei, teve uma que eu coloquei semanal e dessa última eu coloquei para 15 dias, né? Então, dá para fazer no prazo, mas não deixa acumular no final da última semana, porque daí vai ter muita coisa para fazer. Façam no prazo e façam, né, durante as 2 semanas que tem. Você pode fazer aos poucos, por Professor, exemplo. Oi. sempre pra mim, sempre sobe uns 2, 3 dias do prazo pra mim ficar à toa, porque eu já terminei a atividade, já mandei, daí eu fico à toa em casa. Ah, Eu vou tá. assistir uma série, vou ver no YouTube. Aham. Quem tenha. Só que lembra de uma coisa, pessoal. Eu sei que vocês estão muitas vezes cansados de fazer a mesma coisa, de ficar estudando essas atividades e vendo, assistindo a videoaula, mas é importante também que vocês busquem algo a mais, sabe? Seria importante isso. Como buscar algo a mais? Se você só se limitar ao estudo que tem na apostila, né, e a atividade, você vai aprender só aquilo ali. Aquele que aprende mais é aquele que busca mais informações, assiste outros vídeos, outras coisas relacionadas com o assunto, mas isso aí vai depender de cada um, né? Não vou cobrar nada de ninguém. Isso é um conselho que eu dou. Eu, por exemplo, quando eu estudava na faculdade, o professor passava um conteúdo lá. Eu falava assim, ele está passando sobre a geologia do estado do Paraná. Aí ele passava um Xerox, a gente fazia uma cópia de um material de Xerox lá que eles tinham, de cópias, e aí aí eu olhava, lia aquilo lá, acabava, e falava, nossa, é pouco, para mim era pouco para aprender sobre. O que eu fazia? Eu buscava livros, falava da geologia, buscava outras coisas. Isso por quê? Porque eu queria aprender mais, eu queria ter conhecimento sobre o assunto, entendeu? Então é importante, ainda mais aquilo que você gosta de estudar mais. Se você gosta mais da área de exatas, né, matemática, ciências, física ali, você pode estudar a mais o conteúdo, buscar mais coisas, sabia? Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali. O professor explicou essas coisas de extrativismo. Esse do extrativismo, é, ele vai ficar. Eu vou deixar mais as questões do segundo setor, primeiro, aliás, setor primário, secundário e terciário, para explicar para vocês de uma forma mais quando estiver no 8º ano, porque aí a gente vai trabalhar até fazer outras atividades. Ali foi só uma pincelada. Então, ali tem sobre setor primário, secundário e terciário. Ele fala rápido, explica uma coisinha, mas eu posso estar falando para vocês. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, se vocês não conseguirem entender da apostila, eu posso falar para vocês. É bem fácil de entender. Então, por exemplo, vamos lá. Na atividade, é para vocês fazerem as questões. Vou mostrar para vocês aqui a tela do computador. Peraí. Deixa eu apresentar. Vamos lá. Então, assim, o assunto que tem para trabalhar, que são as questões, estão baseadas no assunto do capítulo, que é agricultura, pecuária, extrativismo, principalmente. Aqui nesse começo vai falar então dos setores, né? O setor primário da economia é aquele que trabalha com a terra, ou seja, primário são os primeiros produtos, aqueles que saem diretamente da natureza. Mas como que a gente fala sobre esse setor? Ele é um setor econômico, além de ser um setor que fala sobre uma questão natural, ele é um setor econômico. Então, exemplo, dentro do setor primário nós temos a agricultura, nós temos a pecuária, que é a criação de gado, e o extrativismo. E dentro dessas atividades econômicas, nós também temos algumas importâncias, algumas coisas para destacar. Exemplo, dentro da agricultura, nós temos agricultura familiar, agricultura comercial ou patronal, que a gente chama. Temos aqui, ó, agricultura familiar. Ela envolve
uma área menor, sabe, de cultivo, onde existem chamados módulos fiscais ou módulos. Então tem lá uma certa quantidade de área para você identificar como uma propriedade de agricultura familiar. No começo da produção no Brasil, você tinha as monoculturas, que eram as chamadas plantations. Quem já ouviu falar dos plantations? Eram áreas de terras que eram utilizadas para monocultura. Tá? Escreve-se plantations, que é em inglês, né? Plantations. Então, assim, as plantations eram áreas de atividade agrícola que eram realizadas no período colonial. Então, o Brasil tinha, assim, produção de cana-de-açúcar. Eram grandes áreas de terras produzindo cana-de-açúcar, chamadas de latifúndios. Então, quem não sabe essa palavra aí, é importante anotar, porque é uma palavra que você tem que ter um conhecimento, até um conhecimento geral. Quando alguém fala assim, ó, um latifundiário, ou uma pessoa que tem um latifúndio, ele tem uma grande área de terras que é utilizada para agricultura ou pecuária. Então, Professor, latifundiário, fala. eu sempre ouvi as pessoas falar isso e nunca soube o que é o significado e agora eu soube. Ah, você já ouviu falar de Eu ouvi latifundiário ou latifúndio? pessoas falar nisso e eu não sabia o significado. Então, o que você pode fazer para lembrar o que é? Quando se fala da questão fundiária, é relacionado a área agrária ou de terras, área rural. Então, latifúndio, lati significa grande, largo, né? Então, latifúndio seria uma grande área de terra rural. Então, quando você falar sobre latifúndio, ou ouvir falar sobre latifúndio ou latifundiário, são grandes áreas de terra para plantio, para produção, ou até a pecuária. Então, no Brasil, nós temos muitas áreas que são de latifundiários. Ainda temos isso no Brasil. Diferente da situação, por exemplo, do Japão. O Japão é um país que tem poucas áreas para produzir. Então, eles não podem ter latifúndios. Eles têm que ter áreas menores com a agricultura mais organizada, assim, mais intensiva. Então, existe a agricultura extensiva também e a intensiva. Digamos assim, a extensiva ela é maior, ela tem uma área maior de produção. Geralmente, ela tem um tipo de produto que é chamado de monocultura. Eu não estou vendo o chat, se alguém escrever ali, me fala. Estão ligando o fogão na casa. Ai, sempre tem alguém para comentar alguma, né? O latifundiário é aquele que produz em grandes terras, ok? Então, assim, o que é importante para as atividades? Você acompanhar, dar uma olhada naquilo que eu falei na videoaula, e vai lendo, tá? Aqui nessas questões, quando começa a falar sobre agricultura familiar ou agricultura moderna, aqui, ó, a agricultura moderna, se vocês quiserem anotar do lado da apostila, não sei se está escrito ali, deixa eu ver. Não está. Ela também é chamada de agricultura patronal ou agricultura comercial. Também muitos comentam, alguns autores falam assim, ó, agricultura familiar, agricultura patronal ou agricultura comercial, ok? Isso é importante para vocês, caso vocês venham fazer uma questão e não entender o que é agricultura patronal. É a mesma que a moderna ou comercial. Deixa eu ter uma pergunta ali. Esse plantation é igual ao latifúndio? Exatamente, Vinícius. O plantation, na verdade, ele é um nome que foi dado principalmente no período de exploração colonial. Tinha no Brasil, tinha em outros territórios também que estavam sendo explorados como colônia. Então foi criado assim, o que é plantation? Uma área de plantação, é óbvio, de agricultura, que era utilizada e tinha algumas características. Então, para quem quiser anotar aí, eu acho que isso não está na apostila, é mais um conhecimento geral, ou a parte que eu estou passando para vocês, mas é assim, o plantation, ou plantation, como se escreve ali, ele tem uma grande área de terras, certo?
ele tem uma produção de monocultura. Mono significa um. Então, monocultura é um tipo de cultura, um tipo de produto que é realizado. Exemplo, cana-de-açúcar, café é monocultura. Já a soja, por exemplo, soja não é monocultura. Por quê? Ela entra numa cultura rotativa nas terras. Geralmente, quando chegou a produção da soja, já estava no período mais avançado, já estava no século XX, e o Brasil começou a produzir soja, e assim que eles terminam a produção de soja, já vem uma outra cultura, que geralmente eles plantam milho. Então é uma intercalação, eles têm uma alteração, uma rotação de culturas, ok? Então o que que é importante disso? Saber que a monocultura é um tipo só de produto. Geralmente você deixa lá, você não tira muito, não mexe muito. Café, você colhe o fruto do café. Você não tira o pé do café para você colher. Então ele tem que ficar lá, a monocultura. Cana-de-açúcar, até você tem que colher ela inteira. Mas ela fica sempre ali, cana-de-açúcar, planta cana, entendeu? E isso é importante para entender a agricultura aqui no Brasil. Deixa eu ver. Alguém perguntou ali, prof, é para fazer a atividade na página 27, 34 e 35? Deixa eu confirmar para você. Eu sei que são todas as que têm atividades ali. Tem que só confirma depois lá no Positivo On, ou se você pegou impressa, mas tem lá as páginas certinhas. Provavelmente são 3 ou 4 páginas. Eu sei que essa aqui, ó, das atividades aqui tem. Como podemos conceituar os povos tradicionais? Cite grupos existentes no estado onde você vive. Isso está relacionado à questão, principalmente, da agricultura familiar, né? Também as primeiras, digamos assim, os primeiros povos que ocupam uma região. Aqui, ó, povos, comunidades tradicionais, certo? Eles gostam e ainda vivem em áreas rurais, principalmente. Outra coisa que é importante para falar sobre a questão da agropecuária no Brasil é que o Brasil ele tem o PIB, né, que é a produção interna bruta, chamado Produto Interno Bruto. O PIB do Brasil ele está influenciado e ele depende muito da agropecuária. Se você comparar o Brasil com outros países, o Brasil tem uma produção muito voltada para a agropecuária, certo? Então, isso é importante para que você entenda que o Brasil depende muito das terras dele, depende da área rural. Então, se você falar assim, o Brasil hoje tem uma população relativamente grande, mais de 200 milhões de habitantes, mas ele tem uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Claro que uma boa parte dessa área, digamos ali cerca de um pouco mais de 40% dessa área, só a Amazônia já ocupa, então não tem uma ocupação e uso da terra. É só a natureza mesmo, só natural. Mas infelizmente estão ocupando essa natureza, né? Estão ocupando de uma forma clandestina. Muitas ocupações clandestinas na Amazônia. Isso é perigoso, por quê? Porque lembrando sempre que o Brasil necessita do clima para ter sua agropecuária funcionando. E a Amazônia, ela, digamos assim, ela não é o pulmão do mundo para fornecer oxigênio, mas ela é o regulador climático do Brasil. Se não tiver a Amazônia, já falei isso para vocês já, se tirar, devastar totalmente a floresta amazônica, nós vamos ter problemas no nosso território depois, e praticamente em toda a América do Sul, problemas de seca, secas prolongadas e secas muito grandes que vão gerar outros problemas, certo? Então é importante que a questão ambiental seja preservada. Mas muitos dizem que não, mas o Brasil tem que crescer, desenvolver economicamente. Não precisa avançar sobre a Amazônia para isso. Tem muitas terras, tem muita área de plantio. O que o Brasil precisa fazer, então, é uma produção de desenvolvimento sustentável, certo? Já ouviram falar da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável? É quando você desenvolve e cuida do meio ambiente ao mesmo tempo. Por exemplo, você está fazendo plantio de cana-de-açúcar, certo? Mas aí você vai lá,
tira a cana-de-açúcar e depois você não repõe nutrientes no solo. Aí é complicado, porque a cana-de-açúcar exige muito dos nutrientes do solo. E se você não fizer uma correção de pH, se você não fizer uma melhoria do solo, logo aquele solo vai ficar sem nutrientes. E você pode até perder aquele solo. Tem alguns autores, inclusive, que falam que o solo é um ser vivo. Sabia? Se eu não me engano, eu comentei no passado isso com vocês. Quem lembra? Que o solo é um ser vivo, de acordo com alguns autores. Quem lembra, comenta no chat aí. Se não lembra, pelo menos vou falar mais um pouco sobre isso. A Amanda falou que lembra. Quem mais lembra que eu falei que o solo, segundo alguns autores, ele pode ser considerado um ser vivo. É até meio estranho falar sobre isso, mas como que o solo pode ser um ser vivo? Ele vai sair andando sozinho, né? Ele vai sair se reproduzindo sozinho? Se a gente, eu questionei inclusive um doutor, tá? Um pós-doutor, ele tinha pós-doutorado na área de solos minerais, que ele era da área de agronomia, entende tudo sobre solo. Eu estava fazendo uma especialização nessa área, que eu fiz gestão ambiental, né? E ali, ó, a Ana comentou que é porque tem muita vida dentro dele, pelo que eu me lembro é isso. É exatamente isso. Mas digamos assim, então ele é apenas um substrato, ele é apenas um nicho, ou nicho não, um habitat de seres vivos. Então ele não seria considerado um ser vivo, mas não é só isso. É mais ou menos assim. A ideia desses autores que trabalham muito sobre a questão do solo ser um ser vivo é assim, que se o solo não tiver todo esse ecossistema envolvido com ele, juntamente com ele ali, ele não vai ser ele não vai ser necessário para as plantas, por exemplo. Ele não vai ser necessário para você reproduzir alguma coisa nele. Existem solos que são chamados solos mortos. Eles morrem justamente pela poluição do solo, degradação, esgotamento dos seus recursos naturais ou recursos de seres vivos ali, justamente dessa forma que vocês falaram. Os seres vivos estão ali, micro-organismos, tem fungos, tem bactérias, tem seres microscópicos, protozoários, tem uma infinidade de seres vivos que, claro, não dá para enxergar a olho nu, mas também existem pequenos animais, insetos, roedores, uma infinidade de animais, raízes, plantas, enfim. E principalmente os minerais, sais minerais e também outros gases que estão ali dentro do solo também. Então, por isso que ele é, às vezes, por alguns autores, considerado um ser vivo, tá? Então, se um dia você escutar em uma faculdade, ou se você estiver nessa área, ou qualquer que seja a área, você escutar, o solo também é considerado um ser vivo, estão matando o solo. Isso é uma realidade, tá? Isso pode ser considerado correto, sim, porque tem muitos estudos científicos aprovando isso. Eu, particularmente, digamos assim, que pelo lado assim de entendimento da questão biológica de um ser vivo, eu acho assim, bom, aparentemente ele não tem uma célula, então ele não, pode não ser um ser vivo. Dizem que para ser vivo tem que ter uma constituição celular, mas aí é muito assim um debate muito complexo, né? Bom, mas vamos lá. A outra questão que é importante estudar ali sobre a agricultura ou da pecuária é que existem terras no Brasil que são ocupadas, digamos assim, por poucas pessoas. Isso já é uma realidade brasileira. Digamos assim que os poderosos, eles têm grandes áreas de terras. E isso é uma realidade no Brasil. As maiores quantidades de terras estão na mão de poucos, né? Que é um fato que já está no Brasil desde o começo, o início da colonização. As pessoas ganhavam terras, os poderosos, os ligados aquelas pessoas da corte portuguesa, ligados à família real, pessoas que já eram assim conhecidos do rei, já ganhavam terras chamadas sesmarias,
ganhava essas terras para cuidar, para produzir, e depois de um tempo continuou-se essa doação de terras, e, enfim, aqueles que tinham condições, que eram mais poderosos ali, eles tinham condições de continuar com aquela terra. E os agricultores menores, os pequenos, que têm pequenas quantidades de terras, têm a maior quantidade em termos de números de propriedades. Então, mais ou menos assim, pessoas que existem muitas pessoas com terras menores no Brasil, dá para entender? E existem pouquíssimas pessoas com terras maiores no Brasil, os grandes latifundiários que eu falei no começo. Conseguiram entender essa diferença? Quando você olhar o mapa e um gráfico que tem no livro lá, vai mostrar isso. Existem grandes áreas de terras na mão de poucos e existem pequenas propriedades na mão de muitos, certo? Aí falam muito sobre a questão da reforma agrária, já ouviram falar disso também, provavelmente. A reforma agrária é corrigir essa questão da terra no Brasil. Ou seja, existem áreas de latifúndios que não são nem aproveitadas, ficam lá paradas, fica um mato lá, não tem nada, não está acontecendo nada nela, sendo que ela poderia ser produzida, e aí existem alguns grupos sociais que buscam e tentam entrar nessa questão de reforma agrária. Tá? Não é correto você invadir terras e ocupar terras produtivas, mas existem grupos que fazem isso erroneamente. Então tem que ser feito tudo pela lei, o correto, né? A reforma agrária, ela existe diante da lei, só que tem que ser feito um trabalho diante do governo, entendeu? E aí o governo tem que também avaliar a situação. Bom, de forma geral, isso vai falar também ali no livro sobre o extrativismo mineral, extrativismo vegetal. Não tem muita dificuldade, tá? A seringueira fornece o látex, por exemplo, que o Brasil brigou muito por isso, até comprou o estado do Acre por causa do extrativismo do látex das seringueiras que tinha na Amazônia. O Acre foi adquirido junto à Bolívia, porque eles estavam num período de busca ali pela a corrida da borracha lá, e eles queriam, porque queriam, estavam vendendo muita borracha, muito látex, e aí o Brasil estava investindo nisso naquele período. Ganhou-se muito dinheiro com isso. Né? Até muita gente morreu também com doenças, trabalhando na mata, na Amazônia. Muita gente morreu por ganância. Né? Então é importante conhecer essa parte econômica do extrativismo também. E o Brasil hoje é um dos grandes exportadores de ferro, minério de ferro. Fica ligado nisso aí que pode ter questão sobre isso. O Brasil é o maior exportador de ferro praticamente aí do mundo. Um dos maiores. Se eu não me engano, ele está em terceiro do mundo, mas do Brasil, a maior exportação de minérios é de ferro mesmo. Tá? Tem outros também, tem ouro, tem prata, tem o manganês, tem a bauxita que faz o alumínio, mas tem o nióbio também. Mas tem vários tipos de minerais que o Brasil realmente exporta. Só que o principal e a maior produção é o ferro, ok? Minério de ferro. Bom, vamos lá. Então, já que vocês. Alguém tem alguma dúvida a mais? Podemos começar o famoso quiz geográfico. Letra A. Letra. Nem comecei o quiz, ô Bruto. Já para de palhaçada, pô. Já vamos fazer tudo certinho aqui. Letra P, então, professor. Então vamos lá, hein? Desativem os Bora na microfones. Indonésia. Desativem o microfone, senão eu vou desativar, hein? Agora é só respostas no chat ali. Lembrando que algumas perguntas não é por rapidez, tem que acertar a resposta apenas. Vamos lá. Primeira questão. Cadê? Deixa eu achar aqui uma questão que eu estava preparando. Ai, ai. Sumiu. Sumiu, senhor. Primeira questão. Eu estava até falando disso no começo ali da aula, tá? Que tipo de área
é considerada um latifúndio? Uma área de grandes terras, pequenas terras ou médias? Grandes, pequenas ou médias é um latifúndio. Teve gente que falou que é rural. Rural, daí são todas. Rural. Alguém colocou plantation. Plantation é um exemplo. Brasil. Grande, 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 grande. Monocultura. Ó, já vi que tem gente confundindo ali, ó. Por exemplo, latifúndio. O latifúndio é relacionado ao tamanho da terra, tá? Não é relacionado ao tipo de cultura. Pode ter monocultura no latifúndio, tá? Mas um latifúndio é uma grande área de terra, ok? Então ele é latifúndio, grande terra. E como seria o nome de uma terra pequena? Vamos lá, vamos ver quem acerta. Uma terra pequena de produção agrícola, por exemplo, produção na área rural. Intensiva. Intensiva seria o tipo. Intensiva seria o tipo de produção. Vamos ver, colocaram monocultura, colocaram mono, policultura. Ah, a Ana acertou, minifúndio. É isso aí, Ana. Lembrando que eu falei no começo que fundiária, ou fundi, lembra da terra, terra rural. Então, latifúndio é terra grande. Minifúndio é terra pequena na área rural. Já também existem terras que são consideradas intermediárias, né, entre o minifúndio e o latifúndio. Vamos lá agora para a questão. Complete a questão. Vamos ver quem vai acertar primeiro. O algodão e o amendoim são dois exemplos de plantas que se desenvolvem em clima quente e complete. Quente e frio. Nossa, como assim, gente? Quente e frio? É difícil, hein? Quente e... Deixa eu ver se alguém acertou ali. Primeiro que acertou. Vamos ver, vamos ver. Foi a Amanda. É isso? Úmido. Escreveu a palavra errada, mas acertou o contexto. Úmido com U, tá, gente? Foi o Pinho. Foi o pinho? Não, o pinho Ah, escreveu fui eu, seco. então é o Felipe. Então sim, acho que foi primeiro ali, úmido. Ah, tá. É verdade. Foi o Felipe. Mas tira esse H, gente. Úmido. Umidade é com U, tá? Humildade é com H. Temos que ser humilde para reconhecer isso, que erramos. Erramos na. Se tivesse, assim, correção ortográfica, tinha errado. Mas como eu sou bonzinho, eu vou considerar correto. Então, o amendoim, certo? E o algodão, eles têm que ser de um clima quente e úmido. Pergunta que vai pegar a aula passada, por exemplo. Já que estamos falando de clima quente e úmido, qual seria um clima bom, um nome de um clima no Brasil para isso? O nome de um clima do Brasil. Temperado? O temperado não é tão bom. Subtropical também não. Amazônico? Como é que chama? O Vinícius colocou. Equatorial seria bom? Sim ou não? Equatorial seria bom. Tropical? Também. Equatorial e tropical, climas quentes e úmidos. Porém, tomar um pouco de cuidado no seguinte: o clima tropical do Brasil central, por exemplo, da parte do centro-oeste do Brasil, ele é um clima que não é úmido o ano todo. Então assim, o plantio, por exemplo, do algodão e do amendoim, nesse caso, deveria ser realizado no final do inverno, aliás, no final
da primavera para pegar o verão que vai estar tendo bastante chuvas, ok? Isso, olha só como é importante o conhecimento climático regional para você ser um agricultor. Ah, então quer dizer que o agricultor estudava? Não, antigamente ele não estudava, ele tinha na prática. Ele sabia, ó, mês tal, mês de janeiro, fevereiro e março chove bastante. Vou plantar em dezembro, entendeu? Então é importante ter esse conhecimento. Hoje, os agrônomos e quem trabalha com a zootecnia também, né? Quem trabalha na área rural, eles têm que estudar, porque muitos agricultores, por exemplo, são de outras áreas. O cara tem uma área de terra lá e fala assim, ó, vou contratar um agrônomo para eu lucrar. Então ele deixa na mão do agrônomo, ele fala assim, ó, eu quero produzir soja. Vai plantar soja no inverno para você ver. Perde tudo. Soja, geralmente eles plantam para safra no verão, entendeu? Então eles têm que ter bastante água, bastante calor também. Tem um monte de comentário, deixa eu ver. Tropical, equatorial, tropical. Na Amazônia seria bom plantar algodão. Então, não. Eu não digo que na Amazônia seria bom plantar algodão, porque você ia ter que desmatar, né? O clima da Amazônia, que é equatorial, seria bom, entendeu? Se tem áreas já... Claro, é inevitável que existam áreas lá de áreas de terras que já foi desmatado. Então, seria bom plantar? Provavelmente sim, por causa do clima quente e úmido. Ok? Vamos à a terceira pergunta. Eu vou falar a alternativa, vocês vão falar se isso é falso ou verdadeiro. Então, coloca F ou V, que é mais rápido, tá? Por exemplo, sobre a agricultura e o solo, utilização do solo. No solo fértil, a produção e a produtividade agrícolas são maiores? Verdadeiro ou falso? No solo fértil, a produção agrícola são maiores? Verdadeiro. Todo mundo, a maioria ali. Eu confundi o F com o V. Como, cara? Como Eu isso? confundi o F com o V, eu não sei. Deu Pode até tilt, ver na né? minha primeira ali, tá com F. Tá, vamos lá, não tem problema não. Segunda, verdadeiro ou falso, hein? A agricultura se desenvolve em qualquer tipo de solo. Verdadeiro ou falso? Qualquer tipo de solo, a agricultura se desenvolve. Todo mundo colocando falso. Muito bem, já que todo mundo está colocando falso, agora eu quero. Geralmente, quando a gente coloca falso, tem que justificar. Quero ver a melhor justificativa. Por que que essa seria falsa? Vamos ver. Quem vai colocar a melhor resposta na justificativa? Tem que ser pelo chat? Não, pode até falar, não tem problema É não. porque tem um solo que é mais arenoso, outros que é mais viscoso, outro é lamacento, tem mais argila. Depende do solo também onde tu vai plantar. Tem que ser um solo bom, um solo fértil. Então, tipo, é que não é qualquer solo que tem a qualidade certa pra, pra conseguir suportar qualquer planta, assim, tipo. Ah, Digo. legal. Tô gostando, hein? Tô vendo também no chat ali, tô gostando das respostas de vocês. Sabe o que é interessante em umas perguntas assim? Que a gente desenvolve o nosso poder de raciocínio, entendeu? A gente desenvolve uma coisa que você não fica preso à cópia, a decorar, entendeu? Isso que é bom a gente trabalhar. Você desenvolver a sua criatividade, você buscar informações que você já ouviu e de repente em outras áreas também. Deixa eu ver outras respostas ali. Porque tem alguns solos congelados. E isso também está relacionado, tá certo? Se você vai plantar, por exemplo, na área onde tem um clima polar, é impossível. O solo é congelado, não vai desenvolver, vai congelar a planta. Porque várias plantas se desenvolvem em todos os solos, não se desenvolvem em todos os solos. Sim, é exatamente como eu falei. Por exemplo, se você tem uma planta que gosta de um clima quente e úmido, ela pouco vai se desenvolver num clima desértico ou nem vai conseguir se desenvolver num solo desértico, um solo que tem pouca água. Depende das plantas, elas exigem climas e nutrientes diferentes, tá certo, Rian? Qualquer tipo de plantio tem que ser do solo, certo? Para a planta.
Sim, tá certo mesmo, Carolina. A Amanda colocou, porque as plantas precisam de solos diferentes para crescer. Sim, nesse caso, solos diferentes você quer dizer solos que são compatíveis para essas plantas, é isso? Deixa eu ver outro ali. Porque as plantas se desenvolvem em solos específicos, não em qualquer um. Dependendo da planta, tem que achar um solo que não a mate. Alguns tipos de solo realmente pode, digamos assim, que não mate a planta, mas que ela nem consiga se desenvolver. Realmente, você pegar e plantar, por exemplo, você plantar soja num clima que é frio e seco, não vai se desenvolver. A soja tem uma característica de temperaturas mais quentes e úmidas, né? No mínimo tem que ter uma irrigação ali. Ok? Muito bem, gostei das respostas aí. Agora vou falar outra alternativa para você falar verdadeiro ou falso. Vamos ver, essa é uma coisa mais específica, tá? Mas eu quero ver o que vocês já ouviram falar sobre isso. Vamos ver. A acidez do solo não interfere na produtividade agrícola. A acidez do solo não interfere na produtividade agrícola. Acidez quer dizer, se ele é mais ácido ou menos ácido, ela não interfere para a planta ou para a atividade agrícola. A maioria colocou falso. Já coloca a justificativa, então. Quem põe falso, já põe a justificativa. Não é só falar que é falso. Vamos ver. O professor pode repetir a pergunta para mim que eu já esqueci? Pode repetir a pergunta? A acidez do solo, ela não interfere na produtividade agrícola. Ou seja, se o solo for mais ácido ou menos ácido, não interfere. Eu acho que é isso, é porque ela mata a planta que está crescendo ali, não é? Será? Tô querendo ouvir de vocês. Vai falando aí. Vai escrevendo ou falando. Pois pode danificar o desenvolvimento da planta, o Felipe falou. Legal. Porque se o solo estiver muito ácido, pode prejudicar a planta ou até mudar o gosto do fruto. Tá certo mesmo, Vinícius. Legal. Porque se tiver muita acidez no solo, ele pode ficar assim um fruto mais azedo do que um fruto com bastante açúcar, né? No caso, a sacarose que tem nos frutos. A acidez pode matar a planta, o Otávio falou. Se tiver realmente muito ácido, a planta pode realmente nem se desenvolver. É verdade isso. O que é acidez? É quando o pH do solo ele está muito baixo. Vocês vão estudar isso ainda em química, mas é assim, existe uma escala de acidez e alcalinidade. Vai do 0 até, acho que é do 0 até o 13, No 7, por exemplo, que é o meio, é neutro, pH neutro. Do 7 para baixo é pH ácido. O limão, se eu não me engano, tem 3,5, eu acho. Ele é bem ácido. Então, imagina um solo que tem muita acidez. Algumas plantas não gostam dessa acidez, não se desenvolvem muito bem. E por isso existe uma correção do solo. Sabe como que se faz para corrigir o solo? O solo está muito ácido. O que eles têm que fazer? Colocar algum produto que é básico, que é alcalino. E isso se faz com calcário. Eles jogam aquele cal na terra, calcário, certo? Alguns fazem até com adubos naturais, jogam casca de ovo, trituram casca de ovo e jogam lá para controlar a acidez, principalmente de solos que tem muita chuva. No caso do Brasil, tem muitos solos que recebem muita chuva. E a chuva, ela tem um pouco mais de acidez. E aí tem que ser tratado. Ok? Deixa eu ver se tem mais comentários. Se for um solo altamente ácido, pode correr as raízes, prejudicando. Isso. Se uma planta frutífera, a acidez do solo não irá interferir no sabor do fruto. Porque, pois, pode danificar o desenvolvimento da planta. Isso mesmo. É por aí as respostas. Meu pai dá curso no Senar, que ele dá curso de piscicultura, cultivo hidropônico. Aí falou tudo. Ó. A Ana já pode pegar até uma aula com o pai dela ali para ajudar mais a gente.
e falar na próxima aula, na próxima reunião, falar um pouco sobre isso, Ana. Tá bom? Bom, gente, ficamos por aqui, o tempo acabou. Vou me despedindo. Tchau, professor. Tchau para todos. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, prof. Não esqueça da atividade, até dia 30, tá bom? Tchau, galera. Tchau, bom fim de semana. Tchau, professor. Se cuida. Se Tchau, cuida, professor. Tchau, professor. Vou sentir meu saudade, professor. Adeus, professor. Tchau, professor. Adeus, professor. Se Na cuida, almofada de Barbie. professor. Todo mundo falando ao mesmo tempo, não dá para entender nada, só dá para ver tchau. Ah, agora que eu fui ver. Quem tá Professor, falando? Maneiro. Oi, quando tu Oh, não olha ali atrás, olha ali peraí. atrás. Oh, não. Fala, Gilson. só não Tchau, esquece professor. a gravação quando todo mundo sair. Não entendi, desculpa, fala mais alto um pouco. Só esquece de não esquece de parar a gravação gravar. quando todo mundo sair. Valeu, garoto. Tchau, professor. Se cuida. É meu auxiliar. Tchau.